como médico também e governador, pode falar do assunto melhor do que eu. Porque ele podia perguntar se eu era médico, mas o Dória não. Ô, Datena, você é médico? Eu não, mas você também não é. Foi o que eu falei para ele. E os casos já estavam aumentando, segundo o doutor Boulos, naquela época, e avisou o governo, e o governo não fez nada, e agora nós estamos numa draga perigosíssima de dar dó. Caiado, bom dia. Bom dia, Datena, bom dia a todos os ouvintes. Eu quero agradecer o espaço. E como o programa seu tem uma audiência enorme, é importante que a gente possa também discutir esse assunto com base científica. Tá? Ou seja, nós temos uma vacina no mundo que tem, tá certo, as etapas cumpridas, que é a da Pfizer. Tá? A da Pfizer já tem, da agência certificadora americana, que é a FDA, ela já tem, sim, a autorização de ser aplicada. O que existe neste momento é que nós temos 17 laboratórios pesquisando vacinas no mundo. Então, a Pfizer chegou primeiro. A Pfizer e também o laboratório BioNTech alemão. Certo? Esse consórcio fez com que essa vacina pudesse já ser oferecida. Mas oferecida como? Aí é que é importante que as pessoas entendam. Tá? Primeiro, ela não consegue atender a demanda toda no mundo. Hoje você viu lá o primeiro-ministro israelense recepcionando a primeira chegada em Israel da vacina da Pfizer. Você viu o governo do Reino Unido iniciando ontem a vacinação da população de altíssimo risco. Então, o que se tem num primeiro momento é a lei que diz que quando você consegue uma autorização, um credenciamento de uma agência, seja ela americana, europeia, chinesa e japonesa, essa vacina pode vir e em 72 horas a Anvisa é obrigada a dar uma resposta. Se não der, ela já está autorizada a ser usada. Usada aonde e como? Chamado uso emergencial para as pessoas que estão em altíssimo, vamos dizer, classificadas em alto risco, com comorbidade, e também médicos, agentes de saúde, que estão à frente de toda a área de saúde, que está à frente dos UTIs, das enfermarias, das ambulatórios e tudo mais. E a área de segurança pública específica também, aqueles que estão nas ruas. Bom, essa é o que se classifica exatamente como ação emergencial. Então, o que tem que se diferenciar é a ação emergencial de um plano nacional de imunização. Então, quando o governador Dória diz, olha, eu vou começar o meu plano de imunização, tá certo? É dia 25 de janeiro, isso aí é de uma irresponsabilidade, isso aí é de uma mesquinhez, isso aí é algo que realmente provoca no sentimento de todos os brasileiros, tá certo? Um cidadão que, ao invés de privilegiar a ciência, a saúde, o gesto responsável, passa a usar, tá certo, de uma vacina que não tem ainda, nem na China e nem em nenhuma outra agência internacional de certificação, o atestado para ela poder ser aplicada. Então, qualquer vacina que amanhã tenha a certificação, como o governo brasileiro já aderiu também à compra da vacina da Pfizer, ele poderá aderir a todas as outras que também passarem pela terceira etapa. Amanhã, seja a de Oxford, seja a Sinovac do Butantan, seja a russa, seja o que for, tá certo? Nós poderemos tranquilamente aderir à compra. Existe um consórcio internacional chamado COVAX Facility. E o Brasil faz parte deste consórcio. Então, o que nós estamos assistindo em São Paulo
é de uma irresponsabilidade ímpar. E o pior, Datena, tá certo? Hoje noticiado nos jornais de Goiás. Veja bem, aonde aqui um prefeitinho aqui envolvido em vários escândalos aqui, tá certo? Ele saiu de Goiás, que vai levar um grupo de prefeitos a São Paulo para poder aderir, tá certo? Ou fazer uma aderência ao plano do Dória para poder atender os municípios. Quer dizer, presta atenção o quanto as pessoas estão brincando com uma coisa séria como essa. Quer como é que São Paulo vai ter uma vacina de São Paulo? Quer dizer que o cidadão está no Acre, está em Goiás, e aí eu tenho que fazer o quê? Como é que é isso? Quer dizer, isso aí é usar a boa-fé das pessoas, é usar da medicina, é usar da saúde pública como mecanismo e ferramenta demagógica, populista e politiqueira, da mais rasa e da mais baixa que eu já vi na minha vida. Então, isso é uma política nacional. Toda vacina produzida pelo Butantan, amanhã pela Fiocruz, que amanhã tiver a certificação, ela não será distribuída nem pelo governo de São Paulo, nem pelo governo do Rio de Janeiro. Ela será 100% repassada ao Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde vai repassar exatamente para cada estado a quantidade de pessoas que compõem esses grupos de risco ou que estão à frente do tratamento do Covid. Questão só São Paulo e Rio teriam vacina, né? A Fiocruz é do Rio e Butantan é aqui. Exatamente. Então só teria Rio e São Paulo. Isso aí não parece que outros prefeitos de outros estados estão tentando também aderir a essa campanha do Dória, que me parece mais uma campanha política do que de vacinação. Ou eu estou enganado? E o pior, isso aí, tá certo? Apenas você conhece bem. Como é que é aquele negócio? Tinha um negócio da pirâmide, não tem? Isso é uma malandragem. Isso é malandragem. Olha, vamos ser assim, mais direto nas coisas, tá certo? Isso é uma malandragem. Uma malandragem. Como é que você vai aderir, como é que o prefeito vai aderir, tá certo, a um convênio com São Paulo? Rapaz, o dia que a vacina no Butantan tiver a certificação, ela não vai ficar nenhuma dose em São Paulo, ela é 100% do governo federal, ela é do Ministério da Saúde. Ela vai ser distribuída igualitariamente para todos os estados. Onde é que você viu isso? Cidadão no Acre tem que pegar um ônibus e chegar em São Paulo para tomar uma vacina? Não tem lógica. É um negócio de uma insensatez, de uma mesquinhez, tá certo? Ímpar o que nós estamos assistindo. Quer dizer, o mínimo que se espera é que esse cidadão, pelo menos, tenha responsabilidade, tenha respeito para com seus colegas governadores, tá certo? Porque não pode querer colocar aí como se outros governadores fossem omissos, que apenas ele foi competente ou responsável, certo? Isso aí é um desrespeito a todos nós. Eu sou um homem ativo nessa área, sou um médico, acompanho diariamente essa matéria e não posso admitir amanhã que um governador do estado venha oferecer a municípios do estado de Goiás e de qualquer estado brasileiro. Coitado, você viu até, eu estou falando assim, por desconhecimento da matéria, você viu até o prefeito de Curitiba, é do meu partido, dizer lá, olha, agradeço ao Dória porque ele vai me arrumar aí uma vacina para eu vacinar o pessoal meu da área da saúde. Quer dizer, poxa, você está iludindo as pessoas, você está mentindo para as pessoas. Isso é correto? Isso é digno? Quer dizer, charlatanismo, é o pior que tem, é politicagem com a vacina, nós estamos tratando de vida. Eu vou começar um plano nacional, um plano de erradicação, de imunização aqui em São Paulo, dia 25 de janeiro. E quem quiser pode aderir a mim. E quem quiser pode vir a São Paulo que eu vou vacinar. Ora, que piada é essa? Certo? É uma indignação completa. Eu agradeço o espaço que você está me dando, Datena, porque a gente precisa desmascarar essas pessoas que acham que podem usar, tá certo, da boa fé, tá certo, enganar, iludir aquilo que todas as pessoas estão psicologicamente, quer convir, que todo mundo está ansioso nesse momento. Quer dizer que só São Paulo que tem, governador? Quer dizer que aqui em Goiás, quer dizer que aqui vocês não tiveram competência?
Lá em Minas Gerais não teve competência, lá no Paraná não teve. O que é isso? Então, é respeito, é isso que eu exijo. É ingerência em estados da confederação que então não precisavam ter governadores, né? Ele está agindo como presidente da República, nesse caso aí. Exatamente, exatamente. É o que eu disse ao ministro da Saúde ontem. Isso é prerrogativa de Vossa Excelência. Ele não pode admitir que amanhã, quem quer que seja, ache que está no direito de distribuir vacina no Brasil. A vida inteira eu nunca vi falar isso. Vou fazer a vacina agora do sarampo. Não, vou fazer a vacina de acordo com o prefeito que tem dinheiro para comprar. Não, isso sempre foi uma política nacional. Isso é uma política nacional. O Ministério não pode abrir mão disso. É prerrogativa do Ministério e ele tem que fazer com que todos os brasileiros, independentes, quer dizer que tem o brasileiro de primeiro escalão, o brasileiro de alto clero, que está aí em São Paulo. E o resto do Brasil tudo é quinta categoria. É isso? Não existe esse sentimento nem da população de São Paulo. Só existe isso na cabeça de um cidadão que só pensa em eleição, independente do momento que se vive no país hoje, que é de dificuldade, de ansiedade, de pessoas perdendo vidas. Nós já temos quase 180 mil pessoas que já foram a óbito. Então, tudo isso provoca uma ansiedade em todo mundo. Agora, querer usar isso politicamente, isso é um crime. Isso é um crime. Bom, tem um comitê de ciência aqui contra o coronavírus que, obviamente, tem em Goiás o senhor que é médico. E eu acabei de ouvir uma das pessoas mais importantes desse comitê, um dos melhores infectologistas do país, que é o Dr. Boulos, que, aliás, é pai do Boulos, que foi candidato aqui em São Paulo. Mas ele é um infectologista de primeira capacidade. Eu espero que tenham separado o áudio que eu pedi há mais ou menos 1h30. Tá na mão. Porque senão o pau vai comer aqui. Se o Caiado é bravo, eu também sou. Então, deixa eu ouvir o doutor Boulos, que é do comitê do coronavírus, falando sobre vacina. Foi ele que falou, não sei nem perguntar. Foi ele que falou do comitê do coronavírus aqui em São Paulo. Vamos ouvir. Se não tem vacina ainda? Não tem. Vamos supor, ele está apostando que os estudos terminem mais cedo. Nós não sabemos isso. Como não dá para saber que os estudos são duplo cego, ninguém está sabendo como que está. A gente sabe que não está tão longe, porque já faz tempo, mas depende da eficácia da vacina para ser mais adulto. Nesse momento, nós não temos ainda a convicção que essa vacina estará pronta tão rápido para a gente poder começar dia 25 de janeiro. Precisa ter a vacina para depois a gente discutir com a Anvisa o tempo que vai demorar. Mas nós não temos a vacina ainda. Então, claramente, o governador nenhuma nem outra, uma tentativa otimista que ela possa usar. Né? Nenhuma, nem a do governo de São Paulo, como estão querendo dizer, e nem a do governo federal, a de Oxford. Senão os ingleses aplicavam a de Oxford e não a Pfizer-BioNTech. Se eles têm lá... Não está pronta, a vacina não está pronta. Bom, eu não sou médico, respondendo ao governador de São Paulo. Aliás, ele foi convidado a falar. Se ele quiser falar, pode falar à vontade. Acho que depois daquela entrevista que ele me deu, ele nunca mais vai falar comigo. Eu também não vou sentir falta nenhuma. Se ele quiser falar ao povo de São Paulo, não vai falar a mim, vai falar ao povo de São Paulo. Se não quiser também, não vai fazer falta nenhuma. Agora, eu perguntei para o médico, já que ele falou que eu não era médico, que ele também não é, eu perguntei para o médico do comitê deles. O senhor ouviu a resposta aí, governador? Verdade. Mas está mais do que claro, é isso aí. É exatamente como o colega colocou. Certo? Fazer politicagem em cima de um momento onde todo brasileiro está ansioso e milhares de brasileiros perderam familiares, um momento que existe muita tristeza em muitos lares, de repente brincando com o sentimento das pessoas que amanhã, veja bem, um cidadão idoso que está lá no Amapá, aí diz, olha, tem a vacina lá em São Paulo e tal. Já pensou bem, Datena, uma coisa dessa? Já pensou bem a responsabilidade disso? Dizer, não, e mais, viu, uma fala, Caiado, você não ouviu? Não tem a menor sustentação científica e nem tem. E nem tem, como colocou o colega aí, ele nem tem ainda a vacina com a certificação mínima em nenhuma agência internacional, e nem brasileira. E disse mais o Dr. Boulos que há um mês atrás foi detectado pelo comitê
que os casos iam crescendo em São Paulo, que isso foi avisado ao governo, que precisava tomar atitude e deixou para um dia depois das eleições tomar as atitudes que foram recomendadas e que não são as atitudes ainda que seriam mais sérias. Tá? Demorou um mês para tomar alguma atitude para mudar o tal de Plano São Paulo da fase verde para a fase amarela em determinados pontos do estado de São Paulo. E disse que foi transparente com isso. Claro que foi. Todo mundo já sabia que ele não ia mexer no plano antes do resultado das eleições, né? Que podia atrapalhar o candidato dele. Isso disse o Boulos aqui, que avisou o governo que os casos estavam crescendo assustadoramente em São Paulo, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro. Eu estou falando isso sem ser médico, observando só o que aconteceu nos Estados Unidos e o que aconteceu na Europa. Eu perguntei ao governador, e ele quebrou o pau comigo por causa disso, eu falei assim, governador, os casos estão aumentando lá na Europa e nos Estados Unidos, nós já passamos por isso uma vez. Teve a primeira onda lá na Itália, na França, a gente fez carnaval aqui. Botou 50 milhões de pessoas na rua aqui em Salvador, em um monte de lugar do Brasil. Não tinha nem termômetro para saber se o gringo que via de fora de região contaminada estava contaminado ou não. Se o brasileiro que ia para Paris ou para Itália, regiões já contaminadas, se ele voltava contaminado ou não. Nós vamos repetir esse erro? E aí foi quando ele perguntou se eu era médico. Eu falei que não era, mas que ele também não era. Entendeu? E aí discussão não leva a lado nenhum. Mas a gente não pode mais brincar com isso, né, Caiado? Porque se continuar essa progressão, nós vamos ainda, numa primeira onda, sofrer muito. E o Brasil é o país em que mais morreu gente, só perdendo para os Estados Unidos. E olha que, proporcionalmente, os caras têm 110 milhões de habitantes a mais que a gente. É verdade, Atena, é isso aí. Mas nós vamos, sabe como é que é? A verdade prevalece e logo essa irresponsabilidade ela será desmascarada aí rapidamente. Tá bem? Muito obrigado aí, Atena. Quando o senhor diz irresponsabilidade, o senhor fala do governador de São Paulo, é isso? Exatamente. Vamos deixar claro aí, vamos deixar bem claro. Exatamente essa proposta de iniciar um plano de imunização dia 25 de janeiro. Exatamente isso aí. Isso é uma irresponsabilidade. Vereador Caiado, muito obrigado pela sua participação. É um prazer falar com o senhor. Um abraço em toda a família. Espero que o senhor esteja bem e a família também. Um ótimo dia ao senhor, governador. Muito obrigado, amigo. Um abraço grande que me coloca à disposição. Abração.